Olá, eu sou o pastor Anderson, idealizador do programa Visita de Fé. Passa lá em casa, Jesus, vai na minha... Um programa feito para levar esperança, edificação e a palavra de Deus por meio de testemunhos reais. A cada visita, eu tenho o privilégio de ouvir e compartilhar histórias de fé, transformação e milagres que mostram o poder de Deus na vida das pessoas. São relatos que fortalecem, encorajam e nos lembram que Deus continua agindo. Seja bem-vindo ao Visita de Fé. Cada história compartilhada aqui fortaleça sua fé e traga renovo ao seu coração. Olá! Que alegria ter você aqui no Visita de Fé. Eu sou o pastor Anderson e hoje temos um testemunho que com certeza vai falar ao seu coração. Prepare-se para ser inspirado, edificado e lembrado do poder transformador da palavra de Deus. Hoje visitamos a casa de uma mulher de fé, esposa dedicada, mãe de 3 filhos e uma verdadeira serva do Senhor. Desde jovem, se destacou como empreendedora, mas em meio às conquistas, enfrentou um período que sentiu sua fé esfriar. Foi aí que ela descobriu o verdadeiro segredo da renovação espiritual: se expor à palavra de Deus. Esse é o grande segredo para sermos renovados e totalmente cheios de Deus. Se expor à palavra de Deus. O que aconteceu depois? Uma verdadeira reviravolta, marcada pelo toque do Espírito Santo e pela transformação de uma vida entregue ao propósito de Deus. Eu tenho uma certeza de que essa história vai impactar você profundamente. Olha, e eu nem vou falar o nome dela, não. Vou deixar que ela mesmo se apresente. Como você está se sentindo com o programa Visita de Fé na sua casa? E qual que é o seu nome? Pastor, eu estou muito feliz com a visita de fé na minha casa. Eu me chamo Ellen. Olha, eu estou muito feliz. Eu tenho certeza que Deus vai ministrar nas nossas vidas, como Ele sempre tem feito em cada programa. E hoje eu tenho certeza que não será diferente. Ellen, para que as pessoas te conheçam, fala um pouco mais sobre você. Você é casada, é solteira, tem filho. Fala um pouco de você pra gente aí. Bom, eu sou filha amada de Deus. Tenho que me lembrar disso todos os dias. Sou casada. Meu esposo é o Luiz. Estamos completando 21 anos de casado. Nós temos 3 filhos. Eu sou natural de Manaus, Amazonas. Nós somos aqui empresários nessa cidade. Servimos ao reino de Deus. Uau, que maravilha! Que legal, que legal. Ellen, eu quero agradecer você, o seu esposo nos recebeu a nossa equipe aqui muito bem, nós fomos tão bem recebidos. Mas, Ellen, tem algum lugar dessa casa que você gosta muito de ficar? Qual que é o lugar específico que você gosta mais de ficar aqui na casa? Geralmente um lugar muito bom é o quarto, porque a gente descansa, mas eu tenho um lugar assim especial aqui na minha casa, que é a minha sala, que é a sala de guerra. É onde eu faço os meus momentos de oração. E é onde eu gosto de ficar quando todo mundo vai dormir ou quando não tem ninguém em casa. Uau, que legal, Ellen. Hoje você falou que você é empresária, né? Qual é o ramo que você atua? Nós trabalhamos atualmente no nome de refeição preparada, trabalhamos com restaurante, servimos também empresas, fazemos eventos, temos um delivery delicioso, entregamos na residência. Opa! Olha aí, já tá aí o merchan, ó. Quer comer, é só ligar. Depois a gente vai deixar o telefone dela aí, Amém. para que você fique à vontade. Agora, Ellen, eu quero saber um pouco mais de você. Você sempre foi cristã? Ou se converteu depois com o tempo? Como é que é? Bom, eu não nasci em lar cristão, denominada católica, daquelas que não participam muito, mas mais ou menos quando eu estava completando 30 anos, eu tive a feliz oportunidade
de verdadeiramente conhecer a Cristo, aceitar Jesus como Salvador. Na verdade, ele me aceitou. E ali a minha história de vida ela foi transformada. Que legal, Ellen, que legal. E aqui na sua família aqui, você foi a primeira que tomou a decisão ou teve gente que tomou decisão antes? Como é que... Aqui na minha casa, sim, foi eu que fui para Jesus. Começou assim. Eu tenho um primo que ele se converteu muito cedo, aos 13 anos, e ele se tornou um pastor. E ele sempre, com certeza, orava por nós. Quando meu filho nasceu, ele tinha mais ou menos um ano e meio. O meu primo já era cristão e meu irmão também, eles iam para a igreja e levavam o meu filho. E aí eu comecei a ir também, porque eu tenho uma filha de hoje, 30 anos, que é a Juliane, ela gostou. E ela ia para o ministério de adolescente da igreja e eu ia para acompanhá-la, porque nem sempre eles podiam levá-la. E aí eu comecei a ficar na igreja, ouvir as mensagens enquanto esperava ela, e foi incrível. Ali eu fui sendo ministrada pela palavra, a palavra foi me libertando, foi trazendo verdade para a minha vida. E teve um dia que eu lembro muito bem, era a mensagem sobre Zaqueu, e o pastor ministrou e ao final ele perguntou quem queria aceitar Jesus como Salvador. E eu pulei lá para frente, porque eu já tinha aceitado no meu coração, já havia transformação de vida na minha vida. Eu já sabia o que eu queria, só fiz mesmo deixar explícito, né? Manifestar ali para todos o desejo do meu coração. E foi lindo. Então, nesse dia que você fez a decisão, você sentiu claramente que Deus estava te chamando? Sim, eu não tive dúvida. Foi uma alegria. Eu, na verdade, fui assim, como criança, lá para frente. Eu lembro muito bem da minha conversão. Converti a minha forma de me vestir, a minha forma de me falar, de eu falar. Eu fui sendo transformada como mãe, eu fui aprendendo sobre maternidade. Então, foi uma conversão, pastor, que eu ouvi isso de algumas pessoas. Foi instantânea. Eu mudei radicalmente, assim. Foi incrível. E eu sou meu pastor, meu primo é meu pastor, ele sempre fala que a Ellen se converteu instantaneamente, não houve, não por mérito, mas simplesmente porque o lugar que eu estava era um lugar de muita tristeza, depressão, eu realmente não sabia sobre a minha identidade. Eu era uma pessoa que eu era feminista, eu era muito independente. Era incrível, era uma vida assim. Eu tinha empresa, eu comecei com empresa muito cedo. Hoje, em fevereiro, estou completando 25 anos de empreendedorismo. Então, eu era uma mulher muito independente, trabalhava muito, uma vida muito cheia de atividades. Eu tinha muitas atividades, eu lembro bem que eu tinha empresa e a empresa tinha meu nome, então as pessoas me conheciam, eu era muito conhecida, inclusive no meu bairro que eu moro, eu estou aqui há mais de 40 anos, e era uma vida que era ao mesmo tempo muito agitada, mas à noite existia um vazio. Eu gostava de festas, eu lembro que eu gostava dos forrós da vida, Ei! todos os eventos de aniversário, o pessoal me convidava porque eu era no momento aqui, eu tinha essa empresa, era uma locadora de vídeos, DVDs, então estava no auge. E o bairro todo eu alugava aqui, então eu era muito solicitada e isso não me trazia alegria. Eu lembro, vou falar uma coisa que muito íntima que eu falava para as minhas funcionárias, eu vou precisar colocar agora o sorriso Tabajara, porque não era o sorriso real. Mas quando eu aprendi, eu conheci, eu aprendi que tinha um caminho, que era o caminho de Jesus, a minha vida transformou completamente. Foi assim até meio assustador para o meu esposo. Eu sei que ele não foi fácil para ele. Eu queria estar na igreja todos os dias que tinha culto. Eu ia daqui, não era no bairro, era no Parque 10 e eu não faltava um culto. Eu ia quarta, domingo, de manhã, domingo à noite, ia Aquela fome. sábado. Até hoje é assim, diminuiu um pouco por causa da idade, mas eu fiquei apaixonada por Jesus. Ai, que Muito, legal. muito mesmo. Que Foi maravilha. realmente amor à primeira vista. Ele curou um vazio que existia dentro de mim. Foi um processo, mas assim, de imediato, a alegria e uma vida que eu não conhecia. Eu tinha 30 anos. Eu lembro que quando eu comemorei 30 anos, eu tinha acabado de me converter. Me converti em maio, fiz 30 anos em junho, eu fiz uma festa de aniversário, porque eu estava nascendo ali naqueles 30 anos. Eu estava nascendo naquele dia
naquele tempo, porque eu havia conhecido verdadeiramente Jesus. Que legal, Ellen, que legal. Então você se converteu com 30 anos. 30 anos. Que legal. E nesse período da sua convenção, teve talvez alguma fase que você talvez deu uma esfriada ou alguma circunstância que aconteceu que talvez te esfriou? Houve? Sim, pastor. É incrível essa entrevista aqui. Teve um momento da minha vida, acho que em 2015, mais ou menos, eu me converti em 2010. Eu vivi um período de frieza espiritual. Apesar de estar na igreja, de estar congregando, de fazer parte dos ministérios, mas eu tive um tempo, eu lembro que eu falava para Deus, é como se o meu Wi-Fi tivesse sido cortado, eu não conseguia me conectar com o Senhor. Eu vivia, na verdade, um ativismo religioso. Eu ia para a igreja, eu cumpria meu trabalho nos ministérios, sempre envolvida. A nossa igreja era uma igreja que tinha acabado de ser criada, era uma igreja nova, uma igreja independente, e nós estávamos nesse projeto, então eu não podia nem faltar. Casa. Eu quero, nesse momento, convidar você a ser um parceiro do nosso canal. Juntos podemos ampliar o nosso alcance e compartilhar mensagens que inspiram, educam e fortalecem a fé. Ao se tornar um parceiro do nosso canal, você estará apoiando um projeto que busca transformar vidas através do Evangelho. Está precisando regularizar os documentos do seu veículo com rapidez, segurança e sem complicações? 3G Despachante de Veículos é a solução perfeita. Especialista em diversos serviços como transferência de veículos, emplacamento, licenciamento anual, baixa de gravame e muito mais. Deixe a burocracia com a 3G Despachante de Veículos e ganhe mais tempo para o que realmente importa. Entre em contato agora mesmo pelo telefone 98185-9983. Não perca tempo, venha para 3G Despachante de Veículos, o despachante de confiança, porque aqui o seu veículo está em boas mãos. Está procurando a melhor pamonha de Manaus para sua panificadora ou café da manhã? A Pamonharia Dona Nega leva até você. Oferecemos pamonhas tradicionais e também a deliciosa pamonha recheada. E tem mais. Agora temos a irresistível Banana Chips. Entregamos para toda a cidade de Manaus. Entre em contato pelo WhatsApp 92-99286-3305 e faça já sua encomenda. Não perca a chance de encantar seus clientes com sabores incríveis. E eu lembro que eu vivi um período de frieza espiritual, eu sabia disso, poucas pessoas sabiam. Eu tinha uma líder que era da antiga igreja que eu congregava e eu cheguei a comentar com ela, me ajuda, ora por mim. Mas eu confesso que foram 2 anos orando, pedindo do Senhor, me renova, me restaura, me renova, traz a conexão de novo. Eu orava, mas sabe, não tinha conexão com o Senhor. Você não sentia? Não sentia e não existia. Eu sei que Deus me via e me ouvia, mas eu estava distante. Eu lembro que foi um período também que eu fui trabalhar no condomínio e isso tomou muito meu tempo. Não era uma coisa que eu fui meio que sem orar, sem pedir direcionamento de Deus. E aí isso também contribuiu muito, muita demanda, muitos problemas, uma vida muito agitada. E eu acabei me distanciando. Isso foi muito ruim, foi horrível. Mas eu lembro que também eu busquei muito e eu falava, meu Deus, eu nunca mais vivi isso. Eu nunca mais pude falar, porque eu sempre tive experiências com o Espírito Santo, sempre. Ele ministrava na minha vida, como ministra até hoje, de uma forma muito incrível. Eu achava às vezes até meio estranho como ele falava comigo, porque era muito real e não tinha ninguém do meu lado, aparentemente. Mas então, isso tinha acabado, isso tinha cessado, isso estava me matando, tanto espiritualmente como fisicamente. E aí, de tanto eu procurar ajuda nos vídeos, infelizmente não era na palavra, ainda não tinha essa força para buscar na palavra, essa disciplina. Comecei a gostar. E aí eu lembrei, falei, eu nunca mais ouvi a voz do Espírito Santo. Eu nunca mais tive experiências, eu nunca mais ouvi ele falando comigo. Ele falava de uma forma muito clara.
como fala até hoje. E aí eu comecei a mergulhar na oração, clamei ao Senhor e o Senhor foi me renovando. Que legal, Ellen, que legal. Essa questão, né, que você falou é bem interessante. Hoje nós temos visto uma gama, né, de conteúdos na internet, de mensagens curtas, né, mensagens poderosas, né, e isso é legal, isso ajuda muito a gente, ajuda demais. Mas como você colocou, o ideal mesmo é que você, através dessa mensagem, inclusive eu quero até me colocar aqui também, né, nesse bolo, e aconselhar, né, você, pastor, assim como eu, que postamos conteúdos. É sempre importante que você frise: olha, que bom que você está recebendo essa mensagem, mas eu quero dar um conselho: não se apegue a essas mensagens, se apegue à palavra de Deus. Se apegue à palavra de Deus. Então, é muito importante, porque através de um vídeo como esse, nós podemos sim ter uma experiência maravilhosa com Deus. Mas o que vai nos firmar verdadeiramente, não tem jeito, é a palavra, é a palavra. Então é muito interessante essa questão que você colocou, Ellen. Agora sim, você mencionou no começo aqui da nossa gravação, eu pedi para você se apresentar, e eu acho muito bacana quando eu ouço as pessoas se apresentando assim, né? Eu sou uma filha amada, eu sou um filho amado. Isso é tão gostoso, né? Reconhecimento de identidade. Mas no passado houve alguma questão assim, que você não se sentiu assim, como essa filha, e você, puxa vida, e depois você sentiu claramente o Espírito Santo ministrando no teu coração: eu sou uma filha? Como é que foi? Já aconteceu isso? Pastor, é o seguinte, voltando pro que eu falei anteriormente, meu celular era 100% convertido. Porém, eu não tinha acesso à palavra. E eu tive acesso à palavra. Eu tive um encontro também com a palavra, e eu digo que é o meu segundo nascimento em Cristo Jesus, quando eu conheci a palavra, e a palavra começou a curar coisas que não tinham sido curadas ao longo desses meus 15 anos de evangelho. Então, como eu já falei, eu vivi um ativismo religioso, e hoje eu li sobre isso, sobre o ativismo religioso, que a gente acaba fazendo muito na obra, no físico, mas com pouco relacionamento. E aí, em 2022, eu conheci um curso que me colocou novamente em contato com a palavra de Deus. Eu fui tendo a minha vida transformada nas áreas que ainda não tinham sido curadas. Muitas vezes por falta realmente de buscar. E aí, eu parei com esse hábito que eu tinha de ver os vídeos. Eu gosto, eu respeito, eu honro, eu acho importante, nós estamos fazendo esse trabalho aqui, mas a palavra, ela é fundamental. Inegociável, né, Ellen? Aquele versículo que diz: conhecereis a palavra, a verdade vos libertará, é uma verdade. A Bíblia é 100% verdadeira. Amém. Então, eu tinha, sim, problemas de paternidade, na verdade, orfandade, porque eu não conhecia o meu pai. Eu tenho 44 anos hoje e eu nunca vi meu pai, nunca ouvi a palavra filha, nunca tive uma presença masculina. Minha mãe criou eu e meu irmão sem a figura, fez muito bem o trabalho dela, eu acho até que ela fez muito por nós, graças ao nosso bom Deus. E aí eu não tinha nenhuma referência de pai. E eu, conhecendo a Cristo, sempre tive um relacionamento com Deus como se eu fosse uma serva, servindo. Já eu amo servir, meu dom é servir. Então eu já usava isso já de forma sem sabedoria muitas vezes, e o Senhor foi me alinhando. Quando eu conheci a palavra e eu fui entendendo sobre a minha verdadeira identidade em Cristo Jesus, sobre o que significou o ato naquela cruz, me redimindo dos meus pecados, me colocando de novo numa situação de uma filha legítima herdeira. Então eu leio muito sobre isso hoje para curar, porque são 44 anos sem relacionamento com o pai, e eu não me relacionava com Deus como pai, não falava pai, papai, paizinho, não, era sempre: Senhor, eu sou tua serva, eu estou aqui para te servir. E um dia o Senhor me deu aquele versículo que diz assim: olha, um patrão não conta tudo para o seu servo,
Mas um amigo conta tudo para o seu amigo. Então eu fui entendendo, o Senhor foi me mostrando a palavra que Jesus ele não era apenas o meu Senhor. Ele era meu amigo, ele era o meu pai, ele era tudo. E eu comecei a mergulhar na leitura da palavra e no jejum. Eu tive várias experiências com o Espírito Santo desde 2022, desde quando eu tive acesso à palavra. Mas em 2023, eu comecei um propósito, foi um ano inteiro fazendo jejum, porque eu fiz o primeiro jejum no início do ano passado. Eu estava numa situação bem difícil e ali me fez muito bem. Eu estava praticamente prostrada, eu penso que eu estava a ponto de entrar num período de depressão, mas ali, antes que isso acontecesse, eu lembro que eu falei para o Senhor, Senhor, eu já conheço a palavra, porque eu já tinha conhecido no meu curso, no Instituto Bíblico Rema, e eu falei, mesmo que eu esteja triste, mas eu estava muito deprimida, muito cansada, tinha sido um ano muito difícil 2022, e eu falei, mesmo me arrastando, mas eu vou para a palavra. E eu lembro que eu praticamente me arrastei da minha cama até a minha mesa de estudos, e eu falei assim, eu vou ficar lendo salmos, nem que seja salmo, mas eu vou ler tua palavra. Uau! Porque a tua palavra cura. E eu comecei a ler, e cada dia o salmista, eu pegava aleatoriamente, e o salmista falava, pedia socorro, e ao mesmo tempo o Senhor falava que ele era o socorro. E eu lembro que eu já estava ali em 3 ou 4 dias lendo o salmo e eu fui começando a ter vida. A palavra foi começando a me renovar. E eu entrei no jejum, um jejum bem rígido, bem pesado, mas eu estava em casa. E ali eram 10 dias de jejum. No 7º dia, olha como é que é o número 7. No 7º dia o Senhor me visitou, eu orava 6 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 6 horas e meia-noite eu colocava o despertador para orar, nesse período de jejum, lia a palavra, e lembro que eu estava no carro, porque eu já tinha conseguido sair de casa, já tinha conseguido voltar para as minhas atividades que eu não estava fazendo, e ele falou assim para mim, eu estava no carro, o telefone despertou para tocar, para me orar, e ele falou, vou ter que orar aqui mesmo, antes de eu sair, eu vou logo orar. Eu estava orando, de forma incrível, eu sei que isso é só para quem acredita. O Senhor falou para mim, eu estava no volante do carro, assim, sentada para dirigir, e eu comecei a orar. Aí o Senhor me deu uma visão de um coração, não era um coraçãozinho, era um coração mesmo humano, e uma voz saía aqui de trás de mim e dizia, olha, eu vou curar todas as suas feridas. Eu vou curar, inclusive, aquelas que você pensa que já estão curadas, elas só estão cicatrizadas. E eu senti a presença, o meu carro parece que estava pegando fogo. E o Senhor ministrou muito ao meu coração sobre dores do passado, sobre frustrações. E ali começou o processo. Era o 7º dia daquele jejum. E o Senhor me levou durante o ano de 2023 a várias experiências. Inclusive, foi por isso que eu continuei jejum, mês a mês eu fazia jejum, 3 dias, 7 dias, 15 dias, 10 dias, o que eu conseguia, pela questão física também eu estava fazendo, e mais ou menos em junho eu tive uma experiência com ele no meu quartinho de guerra. Eu recebi um rios de uma amiga minha pastora. Foi incrível, foi de Deus. Eu estava vendo o rios aleatoriamente e ela falou sobre o elo perfeito do amor. Ela dizia, olha, nós não podemos amar com achismo, imposições. Nós temos que amar com o amor de Jesus, ele é o elo perfeito. E aquilo entrou no meu coração. Meu Deus. Entrou no meu coração, isso era um domingo à tarde. Eu tenho um domingo, pastor, o dia mais agitado da minha vida. Eu trabalho aos domingos, já falei, temos uma empresa. E aí eu estava indo para a igreja, tendo ele que me armar para ir para a igreja, aquela palavra entrou no meu coração. Ficou aqui, ó. Será que eu amo? Será que eu amo imitando ou copiando ou me inspirando no elo perfeito do amor que é Jesus? Ai, não foi legal. E eu fui para a igreja, eu lembro que fui para a igreja, aquela inquietação, aquela interrogação na minha mente. E nas segundas-feiras era a minha folga. E eu fiquei em casa nesse dia, e a inquietação vindo, e eu me ajoelhei e falei, Senhor, eu não te amo. Eu vou contar bem como aconteceu. Calma aí, Senhor... antes de você contar. Foi um negócio... Ellen, eu percebo aqui como Deus, ele está dirigindo tudo aqui, porque você está respondendo uma pergunta que eu ia lhe fazer, está escrito aqui, olha aqui, ó. Pode fazer a pergunta. Eu acredito, inclusive, eu até acredito que essa seria a resposta para essa pergunta, que eu ia perguntar assim, eu ia pedir para você compartilhar uma experiência
que te marcou. E aí, uma experiência que você teve com Deus, que marcou você. E aí, no caso, não sei se seria essa daí, uma das, né? Uma das experiências, pastor, que foi incrível. Por quê? Porque agora existia a palavra dentro de mim, que é a base, que é o respaldo. Não era apenas uma experiência emocional, ou eu já participei de encontro com Deus vários, existe ali todo um mover espiritual, mas essa experiência, como muitas que eu vivi, era eu e Deus e o Espírito Santo. Nesse tempo, o Espírito Santo tem ministrado muito ao meu coração. Então, ele falou que ele ia curar todas as feridas, e essa era uma ferida, era um vazio profundo. As coisas não davam muito certo na minha vida. Eu não sabia a minha verdadeira identidade em Cristo Jesus ainda. Eu estava nessa busca. E aí, nessa minha pergunta para o Senhor, eu falei: Senhor, será que eu te amo? Por quê? Por que ele ficou... Eu não amo as pessoas, eu não amo deliberadamente, eu não amo instantaneamente, espontaneamente, não. A gente acaba colocando condições. E aquilo, eu falei: eu não quero ser assim. Se eu te sirvo, se eu te sigo, se eu proclamo o teu nome, eu quero aparecer contigo. Aí deu ruim assim para mim. Mas com o Senhor tudo no final dá certo. E aí essa experiência me marcou, porque eu comecei a fazer perguntas e ele veio e me respondeu. Assim, Ellen, é interessante, você estava com essas indagações, e nesse período em que você estava com essas indagações, né? E será que eu amo a Deus? Mas mesmo nesse período você estava servindo na igreja, fazendo... Como é que foi? Pastor, eu estava totalmente ativa, eu amo servir. Eu estava bem, porém, era uma verdade que estava chegando para mim que eu não conhecia, por conta de eu não ter conhecido o amor de pai. Entendi. Entendeu? Então, assim... A gente fala que ama Jesus, a gente canta em louvores, mas amar Jesus é muita renúncia. E amar Jesus hoje não é apenas amar Jesus, o eterno, é amar pessoas. Porque eu sempre falo, Jesus não está aqui hoje na terra como ele caminhou anos atrás, mais de 2000 anos atrás. Mas quem está na terra hoje são pessoas. Jesus... Ele espera que nós façamos o mesmo, porque ele amava as pessoas. Na Bíblia, nos Evangelhos, a gente vê muito isso. Então, se eu não estou amando as pessoas verdadeiramente, eu não estou amando a Jesus. Inclusive, a primeira epístola de João, ele fala sobre essa questão. Agora, Ellen, foi interessante você mencionar essa questão. Você estava totalmente ativa, né, servindo, e ainda assim tinha essas indagações por conta, né, de você não ter tido uma experiência paterna, né? Então, agora cabe a nós também um adendo muito importante, gente. Nós hoje vemos muitos irmãos com coração sincero, servindo a Deus, se entregando a Deus. Isso é muito maravilhoso, gente. Isso é muito precioso, tá? Agora sim, a direção que eu gostaria de dar era que você não servisse a Deus apenas. Você quer falar para não servir a Deus, né? Não servisse a Deus apenas. É muito bom você servir, mas desfrutar de relacionamento com Ele é muito mais importante. Nós colocamos aqui, o nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso, é o grande eu sou, é o Shaddai, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aleluia! Mas Ele é o meu Pai. E sabe o que pai gosta? É que filho sai correndo para os braços dele. Eu me lembro quando eu chegava do trabalho, eu entrava na minha porta, lá de casa, o meu filho, ele era bem novinho, ele saía correndo, ele se jogava nos meus braços e a gente se abraçava, sabe? Nada paga isso. Nada paga isso. Então é importante sim que você sirva a Ele. Só cuidado para que você não transforme essa servidão
em uma dívida na qual você vai chegar e cobrar. E aí você vai ficar que nem o irmão do filho pródigo, tendo tudo e não desfrutando de nada, sendo filho e agindo como servo. E isso, na verdade, chega a ser, me perdoa, eu penso assim, isso, na verdade, chega a ser até um insulto a Deus. Se meu filho chegar e falar, eu estou trabalhando para o Senhor, eu estou trabalhando, eu falei, pode parar. Eu prefiro que você não trabalhe, mas que você fique aqui do meu lado. Então, é muito importante essa questão, Ellen. E agora, assim, dentro dessas experiências, tudo, houve algum momento que você teve, talvez, alguma dificuldade muito grande que você passou? Claro que o que você falou foi uma dificuldade, mas um momento assim que você, puxa vida, eu não sei mais o que fazer, é só Deus mesmo nesse negócio. Teve algum momento assim? Na verdade, começou de uma inconformação. Eu comecei a ver que eu trabalhava muito, eu era bem sucedida, tinha muitas ideias empreendedoras, mas as coisas não fluíam. E eu falei, tem alguma coisa errada. Eu comecei a orar e pesquisar sobre uma escassez, porque eu me via envolvida numa escassez. E de tanto eu estudar a palavra, eu fui descobrindo que a escassez estava altamente ligada com a raiz de rejeição. Uau. Então, o motivo pelo qual eu não prosperar verdadeiramente, porque nem sempre você ter dinheiro, você ser próspero. Eu queria ter uma prosperidade bíblica em todas as áreas da minha vida, apesar de eu sempre tive tudo que eu precisei. O Senhor é muito bom, o Senhor é maravilhoso comigo, mas as coisas vinham para mim com muita dificuldade, a gente passava muita dificuldade. Nós vencíamos, mas eu dizia para algumas amigas minhas, já viu as Olimpíadas do Faustão? Assim que é meu dia, é o tempo inteiro, uma luta, o ano inteiro. E eu não queria mais viver assim. Então, eu fui querendo descobrir por que a minha vida vivia nesse ciclo, nesse emaranhado, como se eu estivesse o tempo inteiro lutando muito para vencer. Sendo que eu comecei a falar, Senhor, Tu és o Deus da paz, Tu és o Deus da abundância. As coisas não estão batendo na minha vida. Eu quero viver essa paz, eu quero viver essa abundância, esse transbordo. Eu fui expondo a minha vida. O Espírito Santo também visita, vê tudo que está errado, porque tem uma coisa errada. E até que eu também cheguei um dia sobre a questão da raiz de rejeição. E aí as coisas ele foi me curando. E aí as coisas começaram a deslanchar, entendeu? Comecei a ter essa paz, eu comecei a olhar para as circunstâncias e ser corajosa, verdadeira, e saber que estavam abaixo dos meus pés. Mas foi preciso um longo caminhar aí com o Senhor nesse ano de 2023, que eu tive muitas experiências e o Senhor foi me curando e foi me colocando de pé, me posicionando verdadeiramente como filha. Porque eu falava, Senhor, eu não sou bastarda, eu não sou órfã mais, eu não quero mais viver essa vida. E eu não contei a minha experiência como foi. Eu posso contar? Por favor, estamos aqui para isso. Eu quero... foi assim, quando eu fiz as perguntas, a primeira experiência foi que ele falou que ele ia curar meu coração, e em junho foi quando eu falei, não, você tem alguma coisa errada. Eu quero fazer a bondade sem ser convidada, eu quero que venha a partir de mim. Eu falei, eu não sei se eu te amo, eu não acordo cedo para ler a palavra, eu não faço isso com amor. Não é, eu tenho que me policiar para isso. Eu digo, não, se eu te amasse de verdade, ia ser maravilhoso fazer tudo isso. Então eu não te amo. Eu comecei a falar, Senhor, eu não te amo. Senhor, eu não te amo. E aquilo foi horrível, foi me desconstruindo. Foi desconstruindo ali realmente 40 e poucos anos de vida. E eu comecei a chorar muito e eu falei, como assim? Eu já estou aqui nessa caminhada há uns 12 anos com o Senhor, e eu entendi que eu não conhecia Jesus, o amor de Jesus. Ele tinha amor por mim, mas eu não acessava. É isso que eu quero explicar, eu não acessava. Eu sempre estava ali para servir. Eu era uma serva, mas não era filha. E aí, nesse dia, enquanto eu chorava muito, falei, Senhor, e agora? Eu estou aqui. Comecei a ficar desesperada.
que aconteceu em 12 anos? Como é que eu me comportei assim em 12 anos? Caiu muitas fichas. E aí, para quem acredita, né? O Senhor me visitou no meu quarto. Eu sempre oro de joelhos, a minha cama é alta, eu me apoio na minha cama. E aí o Senhor falou, eu falei, Senhor, o que eu faço agora? Eu falo, o que eu faço? E o Senhor falou, a filha, pela primeira vez eu ouvi essa palavra. Aleluia! Filha, apenas me toque. E eu fiquei, o meu quarto ficou claro, ficou iluminado, eu não via mais cama, eu não via mais os meus móveis. Uau! Aí eu via, onde eu estava debruçada, eu via uma roupa de linho branca, muito, muito branco. E era uma coisa assim bem grande, sabe? Muito branco, linho puro. Eu não via rosto, mas eu via um colo. E ali, ó, passei muito tempo naquele colo. Uau! Chorando, Que chorando. lindo! E eu sentia como se o Senhor realmente afagasse a minha cabeça, curando aquele tempo de orfandade, aquele tempo que eu não havia conhecido meu pai. E ele falou, ele me fez lembrar da mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos ela já tinha tentado de tudo para curar aquela doença, a hemorragia, ido com vários médicos, eu tinha ido a vários psicólogos, vários programas, coaches, cursos de mentalidade. Eu acabei também quase me envolvendo com coisas que não eram de Deus, sem saber, porque eles estão maquiando muitas coisas hoje, usando trechos da Bíblia, da palavra de Deus. Então ele me fez ver essa minha trajetória, buscando autoconhecimento, mas na verdade o que eu procurava era verdadeiramente a minha identidade. E o Senhor me falou, e por onde eu andei, nada daquilo resolveu. E naquele dia ele falou, apenas me toque. E ele me curou da questão da orfandade. Eu lembro desse nome, dessa palavra filha, e eu saí dali outra pessoa. Nunca mais eu me senti inferior, nunca mais eu me senti incapaz, porque as pessoas me viam de um jeito, tinham expectativas a meu respeito. E eu entregava tudo que eu me comprometia, mas eu me via como incapaz, não merecedora. Eu me via como não merecedora de incomodar ninguém, de pedir nada de ninguém. Eu achava que eu não ia conseguir, eu tinha baixa estima. E naquele dia eu me levantei, daquele momento, eu não sei quantos minutos eu passei ali, me levantei outra pessoa. Mas era nítido, eu me levantei com uma outra postura, um outro posicionamento, meio que imbatível. Porque o Senhor tinha me visitado, tinha me chamado de filha, e tinha falado para mim que eu tinha encontrado meu pai. Então, 40 e poucos anos de história, eu digo isso para mim mesma, eu não sou mais a mesma Ellen. Esses 42 anos, o que eu aprendi de valores, de coisas que eu acreditava que eram verdade, o que eu estudei, o que eu me capacitei, ficou tudo para trás. Naquele dia começou uma nova história na minha vida. Que tremendo, que tremendo. Ellen, diante de todas essas alguns pontos que você colocou, eu sei que tem muita coisa, se a gente for ficar aqui, se a gente for dar corda. Mas assim, Ellen, dessas experiências, qual foi o maior aprendizado que Deus te ensinou através de tudo isso que você vivenciou, Ellen? O que eu entendi, que a palavra me levou para esse lugar, me levou a essa verdade, porque nós lemos vários livros que nos trazem um conhecimento, mas a palavra traz um conhecimento verdadeiro. Tanto que quando o Senhor falou assim, apenas me toque, imediatamente ele me levou para a palavra. Marcos capítulo 5, que fala sobre a mulher do fluxo de sangue. Uau. Se repete em alguns evangelhos, mas ele me levou para Marcos capítulo 5. E ele me fez, eu fiz uma comparação da minha vida de busca com a vida dela. Então, a palavra de Deus, ela transforma, liberta. Ela me levou para esse lugar. Ela me levou para essa experiência. E eu acredito muito naquele versículo que diz, ela é como faca de 2 gumes, cortante, que alcança junta medulas e ossos. Então, ela, através da palavra, que eu fui sendo preenchida, ela me curou, me levou a essa experiência, foi me mostrando ali, através dos testemunhos, dos evangelhos, dos livros lá,
das cartas de Paulo, poder, o mover do Espírito Santo, o que ele pode fazer, fortalecer meu relacionamento com o Espírito Santo. Então, eu falo para todo mundo hoje, amem essa palavra, não apenas carreguem ela, a Bíblia, leiam a palavra. Não, a gente não pode viver, é maravilhoso nós irmos para a igreja e nós recebemos uma mensagem, mas nós estamos recebendo uma experiência que o pastor já teve com o seu pai na palavra, e ele transmite, mas nada melhor do que você viver essa experiência. Então, a palavra de Deus, a minha aproximação com a palavra, tendo a palavra como verdade na minha vida, eu digo, ela é 100% verdadeira. Eu trabalho com crianças, trabalho com adolescentes, e eu abro a palavra e eu pego os versículos e digo, isso aqui é para vocês, desde pequeno, desde muito cedo. Eu quero que eles não demorem o tempo que eu demorei para conhecer essa palavra. Legal. Então, a lição que você tirou disso tudo foi a centralidade da palavra. Que legal. Amém. Ellen, as pessoas que estão te assistindo agora, acredito que algumas delas, ou muitas delas talvez, vivenciaram experiências similares à sua. O que você diria para essa pessoa que vivenciou algo similar ao que você vivenciou? Que palavra, que mensagem você deixaria para essa pessoa, Ellen? Eu ouvi numa live semana passada uma verdade. Ela disse assim que nós, como discípulos, como discipuladores, que nós fazemos o ID, nós só vamos ensinar ou transmitir algo onde nós passamos, onde nós vivenciamos. E isso lembrou do que eu vivi com o Senhor. E ela perguntou, o que você tem feito com essa experiência? Nós temos que transmitir essa experiência, nós temos que estimular pessoas, nós temos que acompanhar pessoas, nós temos que ter a sensibilidade no espírito para saber que tem alguém também que precisa dessa verdade. Existem várias questões hoje em dia que travam, que impedem o crescimento de pessoas. Tanto é que se investe tanto hoje nos treinamentos. Para quê? Para voltar para a palavra, entendeu? Então, se você viveu uma experiência semelhante, se você tem... O Senhor não te deu isso, não te fez chegar nesse lugar, não te curou em certas áreas, para você deixar isso guardado. Transmita, ajude pessoas, sabe? Se coloque à disposição do reino. Ainda existem muitas pessoas que não conhecem sobre Jesus, que não conhecem tudo sobre o Espírito Santo. Então, se você já viveu um lugar, uma experiência como essa, já esteve num lugar como esse, o que você está fazendo com essa experiência? Ellen, agora nós vamos para um bate-bola aqui, rapidão. Eu vou fazer as perguntas para você e você responde o que vier na sua cabeça aí, ok? Amém. Que legal. Então vamos lá. Família. O que é a família para você, Ellen? Hoje a família, para mim, é um aprendizado. Tenho aprendido a ser uma esposa melhor, uma mãe melhor para os meus filhos, para a minha família. Um versículo ou uma história bíblica que sustentou você em um momento difícil. É a história da mulher do fluxo de sangue, que foi a qual eu tive a experiência com o Senhor. Ok. Uma situação que te faz chorar na presença de Deus. Quando eu lembro e contemplo a bondade de Deus para comigo, sobre tudo que Ele tem feito. Deus é muito bom. Deus é bom, justo e fiel. Um momento de alegria inexplicável com Deus. Aquele momento que nem o salmista diz no Salmo 126, quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, estávamos como quem sonha, lembra? Você tem um momento desse inexplicável de alegria tamanha. Pastor, eu amo a casa de Deus, eu amo estar na presença, eu amo ir para a igreja. Então, assim, todas as vezes que eu vou para a igreja, eu fico muito feliz de poder estar cultuando, estar aprendendo mais e louvando ao Senhor. Eu amo ir para a igreja. Uma promessa de Deus que você carrega até hoje. Uma promessa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa daí é poderosa mesmo, hein? Tenho também o crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu tenho dito, Senhor, eu creio em ti, vamos lá. Tenho aguardado aí, tenho orado pelos meus familiares. Que maravilha. Uma palavra que defina o que Deus fez na sua vida e está fazendo até agora. O amor de Jesus, conhecer o amor de Jesus verdadeiramente, tem me feito ser uma pessoa melhor para Ele
porque sem o amor de Jesus não dá. Nós podemos ter tudo, mas se nós não tivermos o amor de Jesus, realmente não dá. Qual que é o sonho da Ellen ou da família da Ellen? Pastor, nós temos uma promessa grande de uma restituição sobre a nossa nova casa. O Senhor tem nos dado aí uma casa, está em processo de construção e há um tempo atrás eu recebi uma palavra de um profeta e ele falou, com a tua casa, ele falou, vejo uma casa grande, bonita sendo construída e vai ser rápido. E o Senhor fala que ele vai restaurar todas as questões da tua família. Vai ser um novo tempo e verdadeiramente a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E eu tenho cultivado essa promessa. Que maravilha, que maravilha. Eu concordo com você. Vai acontecer. Amém. Em nome de Jesus. Pastor, foi uma alegria muito grande. Eu nem imaginava esse presente. Vocês são pessoas especiais. A sua alegria é muito contagiante. É a alegria de Jesus. É a liberdade de quem tem Jesus mesmo no coração. Isso é muito bom. E a sua equipe é maravilhosa, me ajudaram bastante, as brincadeiras me deixaram ficar mais tranquila. Eu fiquei muito feliz, nós oramos no início, eu sei que isso aqui é um ministério, não tem a ver com um programa, não é um programa, é um ministério, é um tempo de uma forma também de proclamar o evangelho, através da transformação de vidas, dos testemunhos. E eu fiquei muito feliz, eu e minha casa, nós ficamos muito felizes em recebê-los aqui. Ellen, que história linda, Ellen. Muito obrigado, tá bom? Pelo seu testemunho. Que Deus continue abençoando a sua casa e a sua família poderosamente. Que bênção ouvir esse testemunho tão inspirador. A história de Ellen mostra que, mesmo quando o coração esfria, Deus ele sempre nos chama de volta através da sua palavra. Por isso, não importa onde você esteja na sua caminhada, o Senhor está pronto para renovar a sua fé e transformar a sua vida. Agora, se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa mensagem de esperança. E não se esqueça de deixar seu comentário, porque nós queremos saber o que Deus falou ao seu coração hoje. Eu também quero expressar minha mais profunda gratidão aos nossos patrocinadores, cuja generosidade e apoio permitem que o Visita de Fé ganhe força e alcance ainda mais pessoas com sua mensagem de esperança e transformação. Você também deseja fazer parte dessa jornada inspiradora? Junte-se a nós como patrocinador e ajude a ampliar o impacto do nosso programa. Entre em contato conosco através do nosso Instagram, Visita de Fé. Obrigado por acreditar em nossa missão. Eu sou o pastor Anderson, discípulo amado dos apóstolos Jones e Geralda Silveira. Inclusive, eu quero aproveitar e fazer um convite especial para você a nos visitar. Você que mora em Manaus, ali na rua João Câmara, número 931, no bairro do Novo Aleixo. Descendo ali aquele ladeirão, em frente ao posto de gasolina. Todo domingo, às 17 horas, temos um culto especial preparado para você e sua família. E o melhor, enquanto você participa, suas crianças e adolescentes também terão um espaço preparado especialmente para eles, com atividades para cada faixa etária. Venha e traga toda a sua casa. Talvez você esteja com esta pergunta na sua mente: como é que eu faço para cultuar com vocês? É muito simples, através do YouTube ou do Facebook. Você escreve Ministério Internacional Ágape, Ministério Internacional Ágape. Todos os domingos, às 18 horas, no horário de Brasília, nós estamos transmitindo o nosso culto e você pode estar cultuando conosco. Mesmo online, você pode fazer o seu pedido de oração que nós anotaremos e oraremos por você. Será um prazer ter você cultuando conosco. Então, venha conhecer a família Ágape Church. Agora, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por mais um programa, Senhor. Eu sei que essa mensagem chegou a corações, meu Pai, de pessoas que estão precisando se expor mais à palavra de Deus, entendendo, Senhor, que a Tua palavra é o próprio poder de Deus. A Tua palavra liberta
transforma e restaura, Senhor. Deus, que pessoas assim como a irmã Ellen, Senhor, foi transformada pelo poder da sua palavra, que a sua palavra encontre espaço em cada coração de cada família aqui agora que está assistindo, Senhor. Nós abençoamos aqui cada família e declaramos toda sorte de bênção sobre a sua vida e que a palavra de Deus encontre espaço no seu coração. Até o nosso próximo programa Visita de Fé. A graça e a paz.